Pronto? Maravilha, então boa noite novamente, meus caros. Hoje nós iremos falar sobre o magnífico Trivium. O Trivium, ele é a condensação das artes liberais, ou seja, da educação. Ele é a condensação da mais alta educação que existiu e existe, né? É a tradição, né? É a tradição. Foi vindo, foi se desenvolvendo, foi se juntando, foram desenvolvendo ramos diferentes. E aqui, o conhecimento humano aqui é ordenado. Possui uma ordem o conhecimento. E essa que é a proposta das artes liberais, né? O que acontece? Primeiramente, por que se chama artes liberais? Tem alguma coisa a ver com liberalismo? Não tem nada a ver com liberalismo. É uma coisa muito interessante esse nome, inclusive para as pessoas que estão vendo o vídeo, para vocês, eu recomendo muito a apresentação do professor José Monir Nasser, uma aula que ele deu para apresentar esse livro, já lá com a Realizações, que obviamente é 10 mil vezes melhor do que eu vou falar, né? Contudo, ele estava só apresentando e eu vou entrar um pouco no conteúdo aqui, então é diferente, né? Então acho que vale a pena ver as duas, mas eu recomendo muito ver a dele. Mas então o que acontece? O que são as artes liberais e por que artes liberais? O nome liberais vem justamente de liberdade. E artes vem porque a gente vai entrar nisso daqui a pouco. A arte, na verdade, é uma produção do intelecto humano visando fazer algo com um fim. E com um fim visando o belo, o bom e o verdadeiro. Mas é com um fim útil, artes. É uma operação do intelecto com um fim útil, com um fim de utilidade mesmo, produção de algo útil. E o que acontece então? Isso é porque o nome liberais é porque a educação, que principalmente foi chamada assim na Idade Média pela Igreja, que pegou a tradição que vinha da Grécia, né? Pegou os estudos aristotélicos, platônicos, pré-socráticos e socráticos. Na Idade Média, quando se ia ensinar, era tudo literalmente só quem quisesse, porque não existe ensino para quem não quer. Não existe isso. Só aprende quem quer. Então a arte, ela era livre para aquele que estivesse disposto e queria adquirir o conhecimento, porque é um ato de vontade. A vontade é a segunda faculdade mais elevada da alma, e que se o indivíduo que controla a vontade, ninguém consegue coagir a vontade da pessoa, se o indivíduo tiver com a vontade fechada para adquirir conhecimento, ele não vai aprender. Não vai. A gente vê nas escolas todo mundo dá um miguezão, né? Nas escolas modernas consegue colar, consegue dar uma decoreba rapidão, fazer, depois não aprende nada, porque não tinha um ato de vontade ali. A pessoa não aprendeu de verdade, não ganhou conhecimento. As artes liberais que surgiram na Idade Média, que foi a condensação e elevação do que já existia, eram nas escolas que vieram como preparação para as universidades, né? Mas existiam escolas criadas pela igreja, nas quais não eram só os nobres que estudavam, mas aqueles que queriam. Quantos papas da Idade Média que eram grandes sábios e eram filhos de pedreiros? Tem vários casos na Idade Média. É uma coisa absurda, né? Isso é fato histórico, isso não é um católico falando. Você pega aquele historiador, o Jacques... Não. Van Gogh? Hã? Jacques de Van Gogh? Não. Não sei, esqueci o nome, é um francês. Ele fala muito sobre São Luís IX e não é católico, mas qualquer historiador honesto, com fontes históricas, demonstra, né? Que assim era na Idade Média. Se eu não me engano, foi São Gregório VII, que era filho de sapateiros. Ele e vários outros papas, sabe? Então na Idade Média tinha essa alta educação livre para quem quisesse. E aí eles aprendiam de verdade, né? A gente vê os nomes que surgiram nessa época. Eles fizeram a ciência, a filosofia, o aprendizado base, para depois o Gregor Mendel, que se eu não me engano lá em 1800, né, descobrir a genética, porque foi o conhecimento que foi sendo adquirido, elevado ali na Idade Média, e o monge católico Gregor Mendel pegou e descobriu isso. Então, como que era essa elevada arte que acontecia na Idade Média?
ela era dividida entre o trivium e o quadrivium. E só um adendo muito interessante, muito se fala, né, quando vai desmistificar os mitos terríveis, ridículos que se cria sobre a Idade das Trevas, essas coisas que estão muito longe de serem verdadeiras, mas se fala assim, não, as mulheres também estudavam na Idade Média, tem a Santa Edelgarda, filósofa que pregava, etc. Médica, cervejeira, poetisa, né? Cervejeira não, esqueci o nome de que faz cerveja. Mas, na verdade, na Idade Média quem mais estudava eram as mulheres. Elas estudavam mais que os homens. Quem quiser ver isso mais, tem a Regine Pernod, com aquele livro As Mulheres nos Tempos das Catedrais. E elas estudavam muito mais, porque como a arte era liberal, ou seja, quem quisesse que poderia estudar, os homens, a maioria deles, igual a gente vê hoje em dia, eles queriam ser cavalheiros, queriam lutar, queriam administrar os bens da família, etc. Eles não queriam saber muito disso. É a mesma coisa se hoje em dia, numa escola normal, você dá a possibilidade das crianças, dos homens, das meninas, de ficar jogando bola, jogando queimada, fazendo exercício físico ali, fazendo luta, fazendo altas coisas, e ao invés de perder algumas dessas coisas para ficar estudando muito, o que os meninos iam escolher? Obviamente que querer ficar nadando, jogando bola, etc., estudar uma coisinha ou outra. E assim era na Idade Média. As mulheres tinham mais interesse nisso, pela própria natureza, né? Mais, digamos assim, mais passiva, pela também natureza mais tranquila, assim. Tem aquele caso, né? Tipo, era comum que os nobres fizessem seus filhos serem soldados. Soldados não, né? Eles eram soldados, eles eram de alta patente. Militares de alta patente. Serem militares, cavaleiros, não cavalheiros, cavaleiros. Por exemplo, Santo Antônio, né? A famosa história, nós católicos sabemos muito bem, que os pais dele, especialmente o pai, queria que ele fosse um cavaleiro, né? Para lutar nas cruzadas, etc. Ele teve que lutar com o pai e aí ele foi para uma dessas escolas que tinham as artes liberais e lá ele começou o trivium, depois o quadrivium. Então assim que era a situação, muito interessante, né? Olha o nível, assim, só quem quisesse mesmo que estudar, olha os intelectuais que isso não ia produzir, né? E não tinha diploma. O diploma foi uma das maiores desgraças da educação moderna, né? Educação ocidental, porque as pessoas se importavam só com aprender, com conhecer, né? Nas universidades ali era um conhecimento absurdo, bibliotecas grandiosas, e o pessoal vivia para aquilo quase, né? Tinham as disputátios que se reuniam, as pessoas faziam debate sobre um determinado ponto no método dialético para se chegar no ponto mais elevado, mais próximo da verdade. E era universidade, o Papa Bento XVI lembra muito bem no discurso dele em Ratisbona, se eu não me engano, que vem literalmente da palavra universitas, se eu não me engano é essa palavra latina, que quer dizer universal. Não era essa coisa tosca e maluca que a gente tem hoje em dia, que a pessoa vai na faculdade de geografia, ela aprende um pequeno segmento ali da realidade, umas coisinhas de pedrinha, assim, se ela quiser focar em mineralogia, ou só umas coisinhas de política ali, pronto. O nome universidade vem literalmente de universal. Todos os conhecimentos se uniam. Então, por isso que você tinha um grande botânico, que ao mesmo tempo era um super filósofo, que ao mesmo tempo era advogado e que ao mesmo tempo era médico. É por isso que tinha essas coisas absurdas, porque o conhecimento, na verdade, o intelecto humano, igual a gente vai entrar nessas coisas daqui a pouco, ele tem que segmentar a realidade para adquirir aquele conhecimento, né? Por isso que a gente tem química, física, biologia, história e geografia e outras coisas separado, né, na escola, etc. Mas, na verdade, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou aqui falando, tem processos químicos no meu corpo, a física está agindo com a gravidade, processos biológicos acontecendo em mim, tudo junto, misturado e ao mesmo tempo. Na realidade não existe essa segmentação. Então a proposta ali da Universidade das Artes Liberais é justamente de trazer esse conhecimento uno, universal, unir tudo e chegar até o cume da verdade, até o cume das coisas. O que a gente vai ver também que é uma beleza gigantesca, que o nosso intelecto, quanto mais se eleva, mais tem para onde se elevar. Que a beleza, a bondade, a verdade e as verdades inferiores e as coisas da realidade gigantesca que Deus criou são eternas, porque Deus é eterno, né? Então, se Deus quiser a gente for para o céu, a gente nunca vai estar em estado de monotonia.
Monotonia. Monotonia. A gente nunca vai entrar nesse estado. Tem um grande beato, se não me engano, japonês, eu não sei o nome dele agora, mas ele explica que nem a bem-aventurada sempre Virgem Maria nos céus hoje em dia chegou perto de esgotar as belezas e grandezas que ela vai descobrindo de Deus, ela que é a criatura mais próxima de Deus, e nunca vai esgotar, porque Deus é literalmente eterno. Então, se a gente for salvo, a gente vai passar toda a eternidade cada vez mais adquirindo uma bondade, algo belo, algo maravilhoso, até fisicamente, porque vai ter ressurreição dos corpos, né? Vai ser uma fruição e uma bênção até para os sentidos e para as capacidades mais altas da alma, eterno. É como se a gente pegar o melhor momento que a gente já teve na nossa vida, por exemplo, um dia que a gente teve uma super alimentação maravilhosa, alimentação no trem, parecendo um nutricionista, falando em outro sentido, falando no sentido mais de diversão, de bondade. Você comeu uma comida japonesa maravilhosa, com sushi, assim, um molho tarê, e depois você bebeu uma cerveja artesanal linda, aí depois você encontrou com seus super amigos e teve um super rolê, assim, uma festa maravilhosa logo depois, e aí depois foi acabando disso, né, foi ver um filme super legal e rezou o terço meditando, assim, encerrou, você, caramba, esse é o melhor dia da minha vida. No céu é literalmente isso todos os dias, só que cada dia 1000 vezes melhor do que o outro. E a razão prova isso, sabe? A realidade prova e a teologia prova isso. Isso que é a salvação, sabe? Aí a gente vê muito bem que o que Santa Teresinha falou, que a vida nessa terra é só uma noite mal dormida e uma pousada um pouco ruim, é totalmente real. E que aquilo que nosso Senhor fala de odiar a sua vida agora para ganhar a vida depois é super maravilhoso, super real, né? Mas então, agora entrando no Trivium. E o que é o Trivium? O Trivium, ele é a primeira parte das artes liberais. O Trivium é literalmente vem de 3 mesmo. E o que acontece? As artes liberais, como eu disse, elas são bem ordenadas. E como se dá essa ordenação delas? É o seguinte: primeiro se aprende as coisas da alma humana. Você aprende as coisas internas, a ordenar a alma, compreender a alma, como se fosse olhar para si mesmo, compreender, entender a alma, o funcionamento da alma, depois ordenar a alma na última na última parte do Trivium, como ter esse contato do mundo interno com o mundo externo, e você entra no Quadrivium. O Quadrivium, que é o aprendizado e o estudo do mundo externo. E aí é muito interessante. Olha só, o Trivium é composto primeiro pela lógica, depois pela gramática e depois pela retórica. A gente vai se aprofundar nisso, né? Mas por que essa ordem? Primeiro a lógica. Primeiro a lógica porque você vai aprender a ordem. Você vai aprender tanto... Na verdade, você vai aprender a ordenar as coisas. Você vai aprender a aprender, vai aprender a compreender as coisas e conseguir colocar cada uma no seu lugar e conseguir começar a ganhar conhecimento, descobrir a vida e ordenar seus conhecimentos, a adquirir conhecimentos, a seguir padrões e a conseguir retificar depois as outras coisas que você for aprender. Então isso é o mais básico da alma, né? É o mais básico que você precisa ter. E depois a gramática é o modo como você vai fazer isso. A gente vai ver que o Trivium é filosofia pura. E mais ainda, gramática, até gramática portuguesa, etc., é pura filosofia, pura filosofia. Então a gramática é o estudo de como você vai conhecer o mundo exterior. A lógica é como você vai aprender e ordenar, né, as suas próprias coisas interiores. A gramática é como você vai aprender o mundo exterior interiormente, em você, como você vai denominar as coisas, ordenar as coisas, nomear as coisas, ou seja, saber o que ela é, conseguir distinguir ela, conseguir transmitir o que ela é. Aí vem na retórica. Retórica, como você vai conseguir transmitir as coisas que você já tem a lógica, a gramática, de forma ordenada ao que os demais, os seres humanos exteriores e seres inteligentes exteriores compreendam. Você vai aprender uma maneira a dialogar, se comunicar com os outros da maneira adequada para eles compreenderem e adquirirem as verdades, os conhecimentos que você vai estar emitindo. Então assim,
você vai ter ordenado sua alma. Você vai ter conseguido ordenar seus conhecimentos, seus pensamentos, se compreender melhor, porque a gente vai ver que isso envolve muita psicologia e filosofia. E aí, você estando ordenado interiormente, você aprendendo a conhecer as coisas exteriores também, que você vai conseguir construir raciocínios com a lógica, né? Você vai começar, o estudante das artes liberais, vai começar a conhecer o mundo exterior e aprender sobre o mundo exterior e, obviamente, aprender o simbolismo que isso traz, né? O sentido das coisas. A lógica vem muito para isso, para mostrar o sentido das coisas. Você vai primeiro para a aritmética, que trabalha é o ramo da matemática, que trabalha com as operações possíveis entre os números. Os números são abstrações dos objetos reais, os objetos obviamente exteriores que você faz, e você começa assim, porque ele é a coisa mais básica que tem de um ser exterior, né? É a coisa mais básica, por exemplo, aqui ó, a gente está no mundo interior, agora vai para o mundo exterior. Olha só, tem um Robson ali, ó. Tem 7 pessoas aqui. Isso é o mais básico, não é, do mundo exterior? Isso é o que há de mais tranquilo. E aí depois que você vai começando a aprender aritmética e aprofundar na aritmética, você vai para a geometria. Por quê? Porque a geometria é um outro ramo da matemática, porém com foco agora no espaço, como as formas, tamanhos e posições. Os conhecimentos costumam ser sobre volumes, comprimentos e áreas, sendo baseados nos conceitos da matéria. Então aqui a gente vai para outro ponto da realidade exterior, né? Um ponto que se aprofunda e numa ordem também de conhecimentos, não é algo aleatório isso. Depois, olha que interessante, vem algo que é matemática também, que é a música. A música, o terceiro ramo do conhecimento do quadrivium, a música é uma forma de arte constituída por ritmos e sons, sendo considerado por muitos autores como uma prática cultural e humana. Todas as civilizações apresentam manifestações musicais, sendo um dos elementos mais antigos da história. No quadrivium, a música é uma importante forma de arte, sendo classificada como uma arte de representação. Porque por ser ritmada e por ter harmonia e melodia, a música é uma sucessão de sons, ou seja, sucessão de emissão de sons no espaço. Então ela tem tudo a ver com o tempo também. Então a matemática entra para compreender mesmo a música e se aprofundando nisso. Até recomendo o documentário Primeira Arte da Brasil Paralelo, aí, muito bom, que aprofunda muito bem sobre a música, belíssimo. E depois que você já se aprofundou nessa parte da matéria, na aritmética, na geometria, na música, que digamos assim, é uma parte quase que material, na verdade é material, mas digamos assim, quase que mais imaterial do mundo exterior, você vai para a astronomia. Porque ela é uma ciência natural que estuda o cosmos e os fenômenos que acontecem fora da atmosfera da Terra, assim como o desenvolvimento do universo. Aí já é o final, né? Já é a parte maior, que você já consegue compreender mais as formas, você já consegue compreender mais os tamanhos e posições. E assim, a astronomia é a aplicação da teoria do espaço. A aplicação da teoria do espaço. E aí, gente, não se encerra por aí o mundo do conhecimento. Depois, na Idade Média, tinham vários outros desenvolvimentos. Então é interessante que daqui a pouco eu vou explicar por que medicina e direito, os profissionais dessa área são chamados de doutores. Isso vem da Idade Média, e do ensino medieval. O que acontece? A pessoa, depois que ela passava por isso tudo, ela tinha que passar por isso tudo, aprender profundamente cada uma desses ramos do conhecimento. Depois de estar bem avaliada, depois que os profissionais ali falassem e avaliassem que a pessoa estava bem naquilo, se ela passasse nas provas e demonstrasse conhecimento, ela poderia ir para a fase posterior, que aí entrava na universidade agora, com tudo aquilo que eu falei do universal, mas ela podia focar em 2 ramos, que eram do direito e da medicina.
Por quê? Porque assim, a engenharia ela não é considerada uma arte liberal. Porque a engenharia ela era ensinada nas guildas. Porque você aprende engenharia não exatamente de forma intelectual. A produção, a gente vai ver daqui a pouco, é a qualidade mais baixa do intelecto. Então você aprende fazendo. As pessoas que quisessem aprender sobre construção, elas iam para as guildas dos construtores, dos arquitetos, engenheiros, e elas aprendiam na prática. É óbvio que tinha cálculos, etc. e tudo, mas aprendia ali na prática, era algo mais assim, concreto. E agora essas outras artes, como o direito e a medicina, especialmente o direito, são muito mais abstratas. Você tem que... é uma operação do intelecto ali, numa das suas qualidades superiores, porque você tem que abstrair da realidade e trabalhar com coisas que não são materiais. A gente vai ver daqui a pouco que são uma das maneiras de se comprovar a imaterialidade da alma, a existência de, racionalmente, cientificamente, a existência de uma alma imaterial, de um mundo imaterial, né? De que a origem de tudo é imaterial, de que o intelecto é imaterial, a vontade é imaterial. Embora nós, como humanos, realmente dependamos da matéria, que nós somos matéria, mas o intelecto não é. E existem seres que não são nada de matéria e são inteligentes, são pessoas. É consciência mesmo. Os próprios neurologistas não conseguem provar que a consciência está no cérebro. Sim, nossa, isso é super simples de comprovar, a gente vai ver isso daqui a pouco. Super tranquilo. Mas então aí o que acontecia? A pessoa, para ela chegar ali na medicina e no direito, a medicina também exigia um vasto conhecimento, até abstrações também, você tinha que ter várias operações, você tinha química, biologia, física, um monte de coisa, né? Ele tinha que aprender, se desenvolver. Aí sim eram os doutores, que você já tinha passado por tudo isso, essa complicação. Se eu não me engano, tinham outras matérias antes de chegar na faculdade, tinham outras matérias que faziam a preparação da pessoa para chegar nessas que eram mais elevadas, e tinha a mais elevada de todas, que era a teologia, né? Aí esse era o doutor maior, que tratava do que há de mais importante, mais, digamos assim, abstrato, né? De certa maneira. E esse era o maior doutor. Então por isso que advogado e médico, mesmo não tendo doutorado, é doutor. Porque originalmente nas universidades, no ensino dessas matérias, eram só para os doutores, aqueles que já tinham passado por todo esse caminho e depois chegava lá nessas artes superiores, né? E assim funcionava. E depois também a pessoa formada nisso, ela tinha outros caminhos na universidade para se aprofundar no direito, na medicina ou na teologia ali. Aí ela se aprofundava muito mais, era um caminho absurdo. Observavam cada caso especificamente como uma tese real. Uhum. Porque o doutorado, o título de doutorado é para quem cria uma tese, desenvolve uma tese. E hoje em dia isso se perdeu muito, mas nessa época, né, eles tinham esse entendimento universal das coisas. Eles pegavam um caso, por exemplo, um médico, um paciente, ele via tudo que poderia estar atingindo o paciente. Infelizmente isso perdeu muito com o tempo, né? Eles veem só aquilo, a cura para aquele sintoma. Eu cheguei numa médica. Exatamente. E o que você falou mesmo, do diploma, né? Essa perda que o diploma trouxe. As pessoas começaram a entrar na faculdade só para pegar o diploma. Elas estavam tipo, e se você quer pegar o diploma e tem esse conhecimento absurdo que tinha na Idade Média, que você tinha que aprofundar em vários ramos ali diferentes, e a pessoa queria pegar o diploma por quê? Para ela pegar, apresentar em outra cidade, mostrar que ela era doutora naquilo, receber o dinheiro para trabalhar naquilo. Esse era o foco dela, não era o conhecimento pelo conhecimento. Aí, quando começou a ter isso, as pessoas começaram a querer que se facilitasse um pouco a faculdade, porque o intuito não era ela focar ali no conhecimento. E aí cada vez mais o professor vendo que grande parte dos alunos não queriam aprender, então se eles não tinham a vontade, igual a gente falou ali nas... E foi nivelando cada vez mais por baixo, cada vez mais, e hoje em dia a gente tem essa coisa que hoje em dia é ridícula, absolutamente ridícula. Tudo que eu aprendi foi por fora da universidade, sabe? Foi fazendo cofre do professor Olavo, até a escola tomista do Nogueira, lendo Trivium, etc. Tudo por fora, sabe? A faculdade tem nada de bom hoje em dia. Praticamente nada. Mas então,
apresentando um pouco das artes liberais, porque elas são muito mais complexas do que eu falei, eu só dei uma introduzida. Agora vamos entrar no Trivium. Nossa, isso aqui é uma coisa mais do que incrível, sério. O conhecimento que você adquire com isso e o retrato da realidade que você vai ganhando, aprofundamento na realidade, na vida, é uma coisa que é indescritível, porque aqui a gente está tratando do que há de mais elevado na vida humana, do que há de mais propriamente humano. O que diferente do irmão. O que, não só isso, o que realiza a gente, o que aproxima a gente de Deus, e o que é a nossa semelhança com Deus, que é a inteligência que é a semelhança com Deus. Deus não possui matéria, igual a gente vai ver daqui a pouco. Ele não tem corpo. Nós não somos semelhantes a Deus por ter nariz e 2 olhos desse jeito, assim, boca aqui. Ele precisa de um globo ocular. Exato. A gente é semelhante a Deus pelo intelecto e pela vontade. E lembrando que semelhança não é identidade. Então, Deus é infinitamente superior, né? Literalmente infinitamente, mas semelhante também. E vai ser muito incrível, porque isso, guardem do intelecto e da vontade, isso vai ser uma das demonstrações racionais da existência da Santíssima Trindade. É uma coisa absurda, das processões das pessoas divinas. É algo incrível que eu vou abordar daqui a pouco. Mas, para abordar isso, que já é o que é de mais elevado, né? A gente tem que primeiro abordar um pouco as coisas daqui de baixo. Por quê? Porque o nosso conhecimento vem a partir das coisas sensíveis. E aqui eu vou entrando no trio mesmo, assim. Que aí, porque tem que tratar disso na lógica, né? Como se adquire conhecimento, como ordenar esse conhecimento e como ir adquirindo mais conhecimentos. Tem que tratar disso. Então, como que a gente adquire conhecimento? Todo o nosso conhecimento, ele vem a partir das fontes materiais, dos sentidos externos. Todo o nosso conhecimento vem dos sentidos externos. Por exemplo, você aprende a falar como? Escutando seus pais, né? Escutando seus pais. A gente aprende coisas com Trivium, por exemplo, como? Vendo. Eu vou vendo as letras ali, a minha visão faz com que eu entenda... Não faz com que eu entenda, faz com que eu veja as palavras, etc. São Paulo falava, né? A fé vem pelos ouvidos, porque a pessoa escutou, entendeu e se converteu, né? Então nós temos 5 sentidos externos. Nós temos o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar, né? E tudo isso é material, né? Tudo isso vem da matéria. Eu estou encostando aqui em algo material, escutando, o som também é matéria, é a vibração do ar, né? E olha só tanto que a gente pode entrar para não simplificar a realidade, olha tanto que isso é tão maravilhoso, né? Todo som, ele é uma vibração da matéria, né? Da mesma matéria, que é o ar. Então você pensa, quantos sons diferentes não existem e quantos que a gente conhece são gigantesca a quantidade, mas e quantos a gente não conhece, etc. Tudo isso vira a partir da mesma realidade física que é o ar. Então pensa a quantidade de vibrações diferentes, de frequências de onda. Isso só a gente está falando só sobre o ar. Olha a complexidade, a beleza da criação. Só sobre o ar. Desde a buzina do carro, a uma pedra caindo numa água, a um violino tocando. É uma coisa incrível. Mas aí o que acontece, pessoal? E o Trivium da irmã... Nossa, eu nem falei dela, coitada, da edição ali. O Trivium aqui feito pela irmã Miriam Joseph, uma freira católica que fez isso e reconstruiu isso e levou isso para as universidades dos Estados Unidos. Ela fez uma experiência que os alunos tinham que ficar 1 ano antes de entrar na faculdade aprendendo Trivium Quadrivium, para depois escolher o curso e entrar no curso. Coisa incrível, que aconteceu junto com Mortimer Adler, que ensinou ela, que é um leigo católico também, super incrível. Tem aquele livro famoso, Como Ler Livros, né? Mas então o que acontece?
é o seguinte, nós também, além dos sentidos exteriores, é algo muito interessante, nós temos sentidos interiores, que são 4, e que aí a gente já está começando a entrar no mundo imaterial. E eu vou falar primeiro disso e depois vou dar brevíssimas demonstrações da existência do mundo imaterial. A gente percebe fácil com a razão humana, né? Mas o que acontece? Nós percebemos que as pedras... Aqui, vou usar um pouco o slide. As pedras, elas são materiais também, são totalmente passivas, né? Vem um vento assim, muito forte, dependendo do peso dela, leva ela, a água leva ela, outra matéria batendo nela assim, leva ela é passiva, ela não tem nada ativo no ser dela. E o ser dela, se ela se partir no meio, é indiferente, continua sendo pedra, etc, etc. Só que agora você vê uma planta, a planta não é assim. A planta, ela é fixa e ela vai pegando a matéria e ativamente vai transformando aquilo, de tanto que ela vai crescendo e se ramificando, se desenvolvendo em uma complexidade absurda, porque ela tem diversos vasos que, como se fossem vasos sanguíneos, para isso acontecendo, e ela mesma pega os elementos e transforma, ela tem um processo ativo. E aí você pega os animais muito mais do que isso, eles têm agora, diferente desse processo ativo, eles também têm isso, porque eles vão se alimentando e transformando, mas eles têm um processo ativo de conhecimento do mundo. E aí a gente vai entrar agora nos sentidos interiores que os animais compartilham conosco. Especialmente. Os animais também têm essa capacidade ativa muito mais que as plantas. A gente vai ter uma hierarquia também, porque tem as plantas mais simples e vai ganhando complexidade, tem as plantas carnívoras, né, que elas são muito mais ativas ainda. Aí você tem outras plantas que os cientistas já fizeram pesquisa e viram que elas se comunicam quando tem certa ameaça, vem uma ameaça, ela libera determinado feromônio e odor, né? E tem uma hierarquia, na realidade, belíssima, que aí você chega no animal mais simples, que ele já é superior a qualquer vegetal, tenha ele seja carnívoro ou o que for. Você pega uma esponja, que é um animal, é muito doido aquilo lá, super simplão, fica fixo ali, mas ele tem um processo ativo, um processo de crescimento, porque ele consegue ter um certo tato ali para adquirir os bichos que encostam nele, se alimentar, etc. Mas ele não tem estimativa, por exemplo, ele não consegue estimar. E o que é estimativa? Aí a gente vai entrar agora nos sentidos interiores, que os animais mais perfeitos têm. E por que mais perfeitos? Porque quanto mais capacidades você tem, mais perfeito você é, né? O animal ele é muito superior à planta porque ele é capaz de muito mais coisa. E a gente é muito mais superior aos animais porque a gente tem mais capacidades. Então os animais são superiores por isso. E tem animais superiores a outros. Por exemplo, você vai falar que um tigre não é superior a um peixe. O peixe ele é muito mais simples. O peixe de aquário, ele fica tranquilo no aquário, sabe por quê? Porque a memória dele é tão curta que ele, quando ele está no lugar, ele já esquece de tudo. É como se fosse um lugar novo, então por isso que ele fica tranquilo no aquário. Ele literalmente esquece das coisas. Então ele é muito inferior. Mas se você chega num cachorro, e o cachorro ele enterra o ossinho no lugar, passa o tempo, vai para outros lugares, passa etc. Ele lembra que está o osso ali, ele vai lá, desenterra e pega de novo. Então ele tem memória. Ali ele já é muito mais perfeito do que um peixe. Ele já está muito superior a um peixe. Ele Ele tem estimativa. Quando vocês viram gatos, né? Tem um grande Nicolau. Já deve ter visto várias vezes o Nicolau tentando pular em algo. Ele fica assim, literalmente pensando naquilo, vai dar ou não dá, vai dar ou não dá. Aí ele fica pensando, a gente não, agora vai. Aí ele pula e muitas vezes tem aqueles memes, o gato não consegue, porque ele estimou errado, sabe, cai assim. Mas isso mostra que ele tem estimativa, que já é algo muito superior. E é o sentido interno, porque ele realmente pensou e estimou aquilo. E também existe o senso comum, porque você pensa, você receber essas diversas informações, tato, olfato, audição, etc. Você receber coisas aleatórias assim, ora, se fosse só isso, você só ia estar recebendo, você só ia ser um ser passivo, assim. Agora, os animais e nós, a gente escuta a coisa e já olha ali,
Porque a gente tem algo que está superior a esses sentidos, que consegue unir eles e ir controlando eles, meio que hierarquizando eles assim. Então tem algo interno do pensamento, da alma, que se chama senso comum, que é o sentido interno que une os sentidos externos. Aí você consegue então unir eles e compreender a realidade, segmentando as coisas, né, da realidade ali, e dessa maneira, juntando tudo, você compreende de onde vem cada coisa, como que é cada coisa, pelo seu pensamento. E aí também você tem a estimativa, o senso comum, são 4. Estimativa, senso comum, qual foi o outro que eu falei? Memória, você tem a memória, e o outro, calma aí que eu vou lembrar. Nossa, hoje eu lembrei tão fácil, eu sempre lembro e esqueço. É memória, Hã? Não é intuição. É memória, senso comum, estimativa. Putz, eu esqueci o outro. Depois eu corto. O outro sentido interno. Eu sempre lembro e esqueço disso. Deixa eu achar o outro. Como que chama essas coisas? Sentidos internos. Os 4 sentidos internos. Senso comum. Aqui, achei um PDF que acho que tem. Senso comum, imaginação. Imaginação, perfeito. Imaginação. Valeu, Alvin. A imaginação ela é algo da alma também. A gente vê que os cachorros sonham, né? Todo mundo já deve ter visto um cachorro tendo pesadelo, assim, né? E a imaginação, o que é? No Trivium eu falo que é muito interessante. No ser humano, né, no caso, e nos animais um pouco inferior, a imaginação ela é a ponte entre os sentidos externos e internos e o intelecto e a alma imaterial. E os animais também têm alma imaterial. Acabou a bateria. E a alma imaterial. Ela é a ponte entre esses dois mundos, o material e o material. Por quê? Porque olha que coisa mais incrível. Olha só. Eu tô vendo o Robson, né? E por quê? Porque a minha visão mostra ele aqui, a realidade, ou seja, mostra que ele está aqui, né? Contudo, se o Robson for embora, eu vou continuar vendo o Robson e eu posso produzir filmes, imagens, assim, algo na minha mente com o Robson. Mas por quê? Porque eu peguei, captei a imagem dele e aí eu compreendi isso e isso ficou aqui e eu consegui, a partir então dos sentidos externos, do que eu peguei dos sentidos externos, eu consigo na minha alma ir ali agindo. E depois quando eu quero pensar, quando eu quero desenvolver as coisas da alma, a gente muitas vezes vai imaginando as coisas, né? Por exemplo, quando a gente quer descobrir algo, quantas descobertas a gente não faz, né? Pensando naquilo e às vezes a partir de imagens, né? A partir de imagens a gente descobre algumas coisas, entende algumas coisas. É a partir da imaginação. Então a imaginação é essa ponte entre o intelecto, as coisas que a gente sabe, entende, vai desenvolver, e as coisas físicas, que é o nosso mundo, onde acontece a nossa vida, né? E agora, os animais eles têm conhecimento, então, mas agora a gente vai entrar no que há de superior, no que há de mais belo, e grandioso no ser humano, que é o intelecto. E isso mostra o mundo imaterial e a imaterialidade da alma. O que acontece? Essas são explicações simples que depois, posteriormente, vocês podem se aprofundando, etc. E é maravilhoso isso. Mas olha só uma forma muito simples de entender isso. É o seguinte. Todo mundo aqui consegue pensar na cor verde, não consegue? Você consegue pensar no rosa, né? No amarelo, no azul. Contudo,
Vocês conseguem pensar na gravidade, não conseguem? Entender a gravidade? A gente sabe bem o que é gravidade, não sabe? A gente sabe bem o que é um peso. A gente sabe o que é justiça. Todo mundo aqui sabe o que é justiça, não é? Porém, contudo, entretanto, todavia, alguém já viu a justiça andando por aí? Alguém já viu algo assim? Alguém já viu a gravidade? Alguém já escutou a gravidade? Alguém já escutou a justiça falando nos seus ouvidos? Já escutou ouvindo algum processo a justiça falando o que você deveria fazer naquele processo? A justiça grita. Muito bom. Por quê? Alguém já viu o verde andando por aí? Ou o amarelo andando por aí? Porque é impossível, isso na verdade não existe de certa maneira. Não existe o amarelo. Você já viu objetos amarelos na sua vida, não é? Você já viu uma batata, você já viu aqueles negócios de sinalização na estrada amarela, uma linha amarela. E a linha é pegar vários elementos físicos ali, misturar flores e compostos ali. Antigamente eram flores, né? Mas hoje em dia a gente já evoluiu um pouco. Compostos químicos e orgânicos e passa ali. Então é uma coisa amarela, não tem amarelo na realidade, digamos assim. Na realidade material não existe o amarelo. Não existe o azul, o vermelho, não existe a justiça, não tem justiça no mundo material. Ninguém vê justiça, escuta justiça, sente justiça. Então, como que o seu ser material conseguiria algo que é imaterial? Seria possível isso? Seria possível, por exemplo, também... É como dizer que o efeito é maior que a causa. Isso é impossível na realidade, né? É impossível o efeito ser maior, mais desenvolvido do que o verbal. Exato, eles têm comunicação muito baixa, tipo assim, um grito ali sonoro para demonstrar que tem alguma coisa ali, né? Ele tá só interagindo com aquilo. Não é que ele tá discorrendo ou compreendendo aquilo. Quando a gente vê uma cadeira, a gente compreende o que é ela. A gente faz a primeira operação do intelecto, que é o quid est, né? O que é. A gente vai atrás de descobrir o que é, para que serve aquilo. O animal não tem isso, por isso que ele não desenvolve linguagem. A gente vê uma cadeira, a gente cria um conceito. E olha só o que é um conceito. Que a irmã Miriam Joseph fala pra gente. Através da abstração, o intelecto produz o conceito. A imaginação é a área de encontro entre os sentidos e o intelecto. A partir dos fantasmas na imaginação, o intelecto deles abstrai aquilo que é comum e necessário a todos os fantasmas de objetos similares. O que é abstrair? Rapidão, falando. É você separar. Você separar algo que... Significa separar mesmo a palavra. É você separar algo que na realidade material é inseparável. Inseparável. O amarelo, é impossível você separar ele de um objeto material. A única coisa que você pode fazer é transformar, moldar aquilo. Você pega uma planta amarela, às vezes você taca um negocinho, põe assim e passa ali, aí você está pintando de amarelo, né? Mas você não está separando aquilo da matéria dele, né? É igual a gente falou do ato bom e do ato mal, né? A gente está separando ali da matéria, porque é a partir da matéria que a gente vê isso, a gente separa algo que é impossível de separar na matéria. Você determinar se um ato é justo ou injusto, é impossível materialmente separar isso. Então é uma operação imaterial da alma. E olha só, abstrai aquilo que é comum e necessário a todos os fantasmas de objetos similares, por exemplo, árvores ou cadeiras. Esta é a essência. O que faz de uma árvore, ou de uma árvore uma árvore, ou de uma cadeira uma cadeira. A apreensão intelectual dessa essência é o conceito geral ou universal. Um conceito geral é uma ideia universal existente apenas na mente. O conceito, igual a gente falou, conceito de amarelo, conceito de cadeira, etc., isso não existe na realidade material, né? Existe na nossa mente, né? Apenas na nossa mente, mas que tem seu fundamento fora dela. Na essência que existe no indivíduo e faz dele o tipo de coisa, ente, que é. A essência faz dele ser o que é. Portanto, o conceito não é algo arbitrário, ainda que a palavra o seja.
igual o português a gente chama de cadeira, em inglês chama de chair, né? Mas, embora a palavra seja arbitrária, o conceito é o mesmo. É algo super real, então. É algo transcendental, porque a gente vê uma pessoa que tem uma linguagem totalmente diferente, tem o mesmo conceito. Materialmente também o som é outro, mas se compreende o conceito. Portanto, a verdade tem uma norma objetiva no real. Então, o animal, ele não vai saber o que é, para que serve. Então a gente descobre o que é a inteligência. A inteligência é descoberta da verdade, da finalidade. A gente descobre a finalidade das coisas. Por exemplo, a gente vai pensar na cadeira e quando a gente quiser criar uma cadeira, a gente vai criar, mas o animal nunca vai ter isso. O animal não cria uma cadeira. Fala, mas macaco usa instrumento. O macaco pega uma pedra e bate assim para quebrar o negócio. O macaco não faz cadeira, ele vai lá e senta. Manufaturação. Porque isso é uma operação do intelecto. Olha só que grande que é isso. E eu vou até aqui encerrando, que droga, tem tanta... Vamos fazer uma parte 2 então semana que vem, porque tem muita coisa muito interessante para falar. Comentar, sabe? Como a gente vê que o imaterial é mais importante, porque tudo que tem a ver com o eterno é imaterial, pelo menos aqui na nossa vivência, né, terrena. Então, justamente o inimigo ele vai agir no imaterial. Porque a madeira sempre vai ter conceito de madeira, mas o conceito do que é justiça, o conceito do que é família, esses conceitos podem ser alterados. O conceito do que é bondade, são conceitos que se evoluem. Então, mas você pode evoluir na questão temporal, mas não de qualidade. Porque eles são sempre o mesmo, né? A bondade é sempre absoluta, sim, né? Imutável, né? Sim, mas como é imaterial, o conceito pode ser alterado de forma falsa. Relativiza. Entendi. Ele distorce. Ele distorce. Tem facilidade de distorcer. Exato. Ele pega coisas que são absolutas. Isso aí é bom pra você, né? Quem coloca pra mim. Assim. Então, que na verdade é absoluto. O precioso, você tem que se dedicar para descobri-lo, né? Então, como ele o mais precioso é o mais material. Então, você não precisa ter fé na madeira. Ela é? Então, o inimigo ele age dessa maneira, né? Mudar conceitos. Pelo imaterial, né? Sim. Porque ele é imaterial, né? Sim. Tá, os anjos são puramente imateriais. Né? Exatamente. E aí, para encerrar, tem algumas coisas super interessantes. Vou encerrar com algumas coisas. Vou encerrar falando rapidamente. Nossa! Vou encerrar falando rapidamente do idemorfismo de Aristóteles, mas é um argumento muito interessante também. Que esse argumento ele demonstra a imaterialidade da vontade e mostra que é outra coisa da alma mesmo. Que é o seguinte, por exemplo, o animal, olha só que legal, o animal ele nunca foge dos seus instintos, não é? Eu tenho os cachorrinhos lá em casa, a gente vai pôr eles pra fora, a gente pega um pedaço de comida, qualquer coisa, um biscoito geralmente, aí ele vê aquilo atiça nele, né? Uma coisa assim, primeiro que as coisas imateriais nele, a memória, né? A memória já descobre aquilo assim e fica... Então ele tem algo imaterial. Contudo, ele não consegue resistir àquilo. Eu pego e jogo o biscoito, ele sempre vai correndo, embora ele sempre queira vir pra dentro, se eu pegar o biscoito e jogar, ele vai pra fora, né? Ele vai pra fora. Ele não resiste a isso. Quando ele vê comida, muitos animais comem sem parar até morrer, né? Tem vários casos de cachorro, assim. Quando ele tá no cio, ele vai pra cima da cachorra, independente... Quando a cachorra tá no cio, né? E o cachorro tá no cio, ele vai pra cachorro independente de qualquer coisa, né? Isso aí. Ele não pondera, não tem nada. A extração da fé simplesmente quer transformar as pessoas em animais. Em animais, exatamente. Quer tirar justamente o que eu falei anteriormente, que é o imaterial mais importante. Muito é o mais. inimigo que quer te retirar o imaterial. Total. Porque as pessoas fazem sexo como cães hoje em dia. Comem como rodízios, querem destruir. Querem comprar só para ser o chefe da matilha, serem poderosos. Então as pessoas vão se transformando em animais. Totalmente, elas operam como animais. Regressa, né? Mas agora olha o ser humano. O que é um jejum? O jejum já mostra a absurda diferença entre um ser humano e um animal. É você escolher
não se alimentar naquele momento. Mas olha, às vezes dói o jejum, né? Porque seu corpo ali, querendo a comida, implorando ali, desejando a comida, né? Mandando, né? Operando para alimentar. Você sente a dor porque ele está operando para adquirir aquilo, né? Contudo, você pode escolher não comer. E tem monges budistas que morrem de inanição, né? Porque escolheram aquilo. E você, quando você vai tomar uma injeção, aquilo não dói? Quando você vai tirar sangue, né? Tá machucando você de certa maneira. Só que você escolhe e faz isso. Você escolheu fazer isso, algo que a matéria repele, algo que o lado animal vai contra. Você escolheu isso. Então, olha só a diferença com os animais absurda. E olha só operando à vontade, demonstrando que ela é uma faculdade, uma operação da alma imaterial. Porque a matéria te joga totalmente para isso e você escolhe ir contra. Então, você está indo contra a matéria. Como materialmente que isso seria possível? Como se, por exemplo, um jovem casto tem hormônios loucos explodindo ali para ele reproduzir, né? Porque reproduzir, digamos assim, a gente só reproduz fisicamente, né? A gente não cria uma alma. Alguém que consegue manipular uma alma e criar, mas é um trem muito louco assim. Isso é impossível, né? Então é a matéria ali jogando você, porque é literalmente hormônio vindo assim. Se alguém injetar um hormônio em mim agora sem eu querer, eu vou ser impelido para isso. Embora eu não deseje assim, eu vou ser impelido. Então é a matéria que faz isso, né? A matéria que me impele para isso. Mas olha, como que o jovem casto, a matéria toda dele está mandando ele fazer isso, como que ele consegue não fazer isso? Como que ele consegue? Com um ato de vontade. E esse ato de vontade só pode ser imaterial, porque a matéria toda só flui para um sentido. Isso são pequenas demonstrações cabais, então, da alma imaterial, da gramática, foi rapidinho. Mostra quanto que a gramática é algo puramente do intelecto. É algo profundamente filosófico que, nossa, quando você vai se aprofundando na gramática, você vai vendo conceitos e aprofundando nisso nas outras operações do intelecto que também existem. É puramente filosofia, quase, gramática. Muito legal quando você estuda com esse prisma, né? Então, isso já mostrou o intelecto e a vontade como faculdades imateriais presentes no ser humano, que mostra que a gente é essa ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico, que a gente que contém em nós o mundo vegetal, que a gente tem esse processo ativo, né? A gente era pequenininho. Nossa, e eu vou começar a próxima aula com o endomorfismo, que é outra maneira que demonstra que a alma, na verdade, é a alma que dá a forma para as coisas materiais. A gente vai ir muito além nessa demonstração da grandeza, importância da alma para as coisas materiais, assim, profundidade disso. Mas aí, voltando rapidamente, você era pequenininho, você foi comendo, adquirindo nutrientes, igual a planta que vai adquirindo nutrientes ali, água, minerais, e vai crescendo, diferente da pedra que não tem alma. Então você tem alma vegetal, você tem igual os animais, tem corpo primeiro igual ao animal, os sentidos igual a eles, né, etc. Então a gente tem as potências animais dentro da gente, que os animais têm, a gente tem. Mas a gente vai muito além quando a gente chega na razão. E aí quando a gente chega finalmente na imagem e semelhança de Deus, que é o intelecto e a vontade, que são puramente imateriais. E aí depois, então, na próxima aula a gente aborda mais isso, porque já deu uma horinha e eu já trazia um pouco também. Então é isso, pessoal, por hoje é só, até semana que vem.